E aí, galerinha, beleza? Vamos para a nossa segunda aula de logaritmos e vamos aqui repetir mais uma vez a definição de logaritmo para que você fixe bem na memória, tá certo? Então vamos lá. Nós temos o seguinte, ó. Logaritmo de b na base a é igual a x, se somente se a elevado a x for igual a b. Então essa é a definição de logaritmo, tá certo? E essa definição, né, tem algumas condições. Esse b tem que ser positivo, ó, maior que zero. O a tem que ser positivo, maior que zero. E o a também tem que ser diferente de 1. Então, o a tem duas condições. Lembrando que o b pertence aos números reais. O a pertence aos reais, menos o 1, porque o a não pode ser 1. Tudo bem? Então, dando continuidade às propriedades dos logaritmos, nós vamos aqui para a propriedade 5. Tá? Então, vamos aqui. P5, ok? Então, na propriedade 5, diz o seguinte: logaritmo de 1 na base A vai ser sempre igual a zero. Olha que interessante. Logaritmo de 1 na base A é igual a zero. O que quer dizer? Que qualquer que seja essa base aqui, certo? Sempre vai dar zero. Professor, se eu pode dar um exemplo? Posso. Vamos lá, vamos para o exemplo. Exemplo, tá? O exemplo para essa propriedade. Suponha que você tem assim, ó. Logaritmo de 1 na base 2. Bom, como é que a gente resolve isso aqui? Usando a definição de logaritmo, né, a gente vai usar isso aqui, ó. Definição de logaritmo. Você vai igualar a x, então vai ficar igual a x. O que é que você faz? A elevado a x igual a b. Então, vai ficar 2 elevado a x. Então, se somente se 2 elevado a x for igual a 1. Ok? Bom, mas como aqui é uma equação exponencial, e para eu resolver essa equação exponencial, tem que aparecer bases iguais, né? Dos dois lados. Então, no lugar desse 1, você pode fazer a seguinte jogada. Você vai repetir o 2 elevado a x. E no lugar do 1, você vai colocar a mesma base, só que elevada a zero. Pois 2 elevado a zero é 1. Tudo bem? Qualquer número elevado a zero é 1. Então, como você tem as bases iguais, portanto, você tem que x é igual a zero. Então, fixe bem essa propriedade. Logaritmo de 1 na base A é igual a zero. Tá certo? Vamos para a propriedade número 6. Então, P6. Então, vamos lá. Logaritmos P6. Pessoal, a sequência dessas propriedades, mais uma vez vou repetir. Ela costuma variar de livro para livro, tá? Mas as propriedades são as mesmas, ok? Então, vamos aqui para P6. Diz o seguinte: A elevado ao logaritmo de b na base A, isso aqui tudo vai ser igual a b. Como é que é, professor? Vamos lá, ó. Agora, isso aqui tudo é o expoente de A. A é base, tá? Então, A elevado ao logaritmo de b na base A é igual a b. Então, note que quando eu tenho a base desta potência igual à base do logaritmo, ó, quando isso aqui é igual, basta você colocar esse número como resultado. Vamos para o exemplo. Então, vamos lá, para a gente compreender. Exemplo. Suponha que você tem assim, ó, 2 elevado ao logaritmo de 8 na base 2. Certo? Então, de acordo com a propriedade, esse número é igual a esse. Então, o resultado vai ser quem? Vai ser 8. Não é isso? Mas você deve estar se perguntando: professor, eu não poderia resolver esse logaritmo de 8 na base 2 separadamente? Poderia não. Pode também. É um meio de fazer também esse exemplo, tá certo? Se você resolver esse logaritmo de 8 na base 2 separadamente, você vai encontrar 3, né? Aí 2 elevado a 3 dá 8. Só que em algumas questões, mais na frente, nós vamos estudar equações logarítmicas. E essa propriedade vai ser muito útil, tá certo? Então, fixe bem a propriedade número 6.
E vamos agora para a propriedade número 7. P7. P7. Na P7 diz o seguinte: logaritmo de B na base A é igual ao logaritmo de C na base A. Aqui não tem espaço, pessoal. Vou colocar aqui embaixo, certo? Se somente se, ó, o B foi igual com C. Se o B for igual a C. Eu vou colocar um exemplo. Na verdade, isso aqui é igualdade de logaritmos. Eu só posso igualar dois logaritmos se esses logaritmos tiverem bases iguais. Aqui é base A, aqui é base A. Portanto, eu posso igualar o B com C. Tudo bem? Bem fácil de compreender. Tá certo? Nós vamos agora à resolução de alguns exercícios. Ok? Bom, pessoal, nós temos aqui um exemplo, uma expressão envolvendo logaritmos, e nessa expressão a gente vai praticar aqui algumas propriedades, então vamos prestar atenção. Então, diz o seguinte: logaritmo de 5 na base 5 mais logaritmo de 1 na base 3 menos o logaritmo de 10. Professor, logaritmo de 10, cadê a base? Pessoal, quando não estiver a base aqui, né, na expressão, é porque a base vai ser quanto? 10. Tudo bem? Então, toda vez que não aparecer, você completa ou lembre-se que a base é 10, tá? Então, vamos lá. Lembrando lá pela propriedade, quanto é o logaritmo de 5 na base 5? Quando esses números são iguais, dá quanto? Dá 1. Ok? Mais. Lembrando agora de outra propriedade. Logaritmo de 1 na base 3. Quando aqui é 1, vai dar quanto? 0. Muito bem. Menos logaritmo de 10 na base 10. Lembrando que inicialmente aqui não tinha, e quando não tem é porque a base é sempre 10. Então, 10 na base 10 também é 1. Então, fazendo essas contas, sobrou o quê? 1 mais 0, 1. 1 menos 1, 0. Simples, não é, pessoal? Bom, pessoal, vamos para o exemplo 2. Olha aí o tamanho dessa expressão. Diz o seguinte: eu tenho aqui, ó, 3 elevado ao logaritmo de 2 na base 3, mais 4 elevado a tudo isso aqui, ó, a 3 mais logaritmo de 2 na base 4. Então, tudo isso é expoente do 4. E tudo isso é expoente do 3. Bom, lá pelas propriedades, o que é que a gente pode concluir aqui nessa parte aqui, ó? Se esse número é igual a esse, o resultado é quem? 2. Então, aqui você pode baixar o 2 como resultado, tá? Então, o resultado aqui, ó, 2. Tudo bem? Então, ficou mais. Já essa parte aqui, pessoal, a gente vai ter que aplicar aqui o seguinte. Você vai desmanchar isso aqui em potências de base 4. Ó. Vai ficar 4 elevado a 3. Como aqui é mais, então é porque aqui é vezes, ó. 4 elevado. Aí você repete o logaritmo de 2 na base 4. Veja que quando eu tenho um produto de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então, a propriedade está sendo inversa, tá? Então, eu vou repetir aqui esse 2 mais 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E aqui, ó, vezes, tá? Veja o seguinte, que esse número é igual à base do logaritmo. Então, o resultado é quem? 2. Então, você baixa o 2. Olha aí, ó. Repete esse 2, mais 2 vezes 64, 128. Então, fazendo essa sominha, dá quanto? 130. Muito bem. Ok, pessoal? No exemplo 3, temos o seguinte, ó. Logaritmo de 4x menos 1 na base 3 igual ao logaritmo de x na base 3. Bom, nós já estudamos essa propriedade para resolver essa equaçãozinha aí, né? Então, veja que dos dois lados a base é 3. Então, quando eu tenho bases iguais, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso igualar esse com esse. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai dizer que 4x menos 1 é igual a x. E vai resolver essa continha, tá certo?
Então, vai repetir o 4x. Esse x passa para cá, fica menos x. O menos 1 passa para o outro lado, fica mais 1. Tudo bem? Então, 4x menos x, 3x, igual a 1. Logo, x é igual a 1 sobre 3. Tá? Só uma observação. Veja que agora, aqui eu tenho 4x menos 1, né? No logaritmando. Você tem que verificar a condição de existência do logaritmo, né? Se você tem assim, ó, o logaritmo de b na base a igual a x, usando a definição, fica se, somente se, né? A elevado a x igual a b. Concorda? Então, ó, esse 4x menos 1 é o b. E esse b tem que ser o quê? Maior que zero. Então, você vai pegar esse 4x menos 1, né? 4x menos 1 e escrever ele maior que zero. Certo? Vamos resolver isso aqui, essa inequação. Logo, 4x tem que ser maior do que 1. Portanto, x é maior do que 1 sobre 4. Tá certo? Maior que 1 sobre 4. A outra condição, olhe lá para o outro lado da igualdade. Eu tenho aqui, ó, um x bem aqui, ó. Tá certo? Ó. Esse x também equivale a um b. E esse b tem que ser o quê? Maior que zero. Logo, você tem que escrever que o x tem que ser maior que zero. Certo? Aí agora, bom, para que todo esse procedimento? Para ver se essa solução se encaixa na condição de existência. Tá certo? Então, 1/3 é maior que zero? É, confere. 1/3 é maior que 1 sobre 4? Também é, confere. Logo, x igual a 1 sobre 3 é solução dessa pequena equação. Tudo bem, galerinha? Dê uma olhada aí nas propriedades, faça uma revisão, tente responder essas expressões, tá? Que é com a repetição que a gente vai conseguindo enxergar o encaixe de cada propriedade. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.